Olá, meu povo! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, bom período de 24 horas para você que está me assistindo. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, muito bem-vindo. Meu nome é Fernando Alba. Tem mais vídeos sobre o canal, sobre análise de empresa, com análise fundamentalista, interpretação de demonstrativos financeiros, com viés buy and hold. E o vídeo de hoje, como você já viu no título, é sobre a Fleury. Eu acho que a Fleury é uma empresa um pouco que dispensa apresentações, né? Se você está na Bolsa de Valores brasileira, você provavelmente já ouviu falar da Fleury. Mas, para quem não vou falar... Ah, só uma coisa antes. Essa câmera eu tô testando pela primeira vez aqui no canal, eu sempre usei webcam, agora tô tentando usar a câmera do meu celular, agora que eu tenho um celular decente. E, enfim, o OBS tá dando 58 mil problemas. Me digam nos comentários, bem, também o que vocês acharam do vídeo, mas primordialmente, se vocês acham que a câmera agora tá melhor do que nos outros vídeos, enfim. Tá, vai ser bem interessante aqui para eu conseguir compatibilizar, porque tá sendo um inferno tentar compatibilizar o celular. Se isso tá vindo a troco de uma imagem pior, não faz sentido eu ter tido essa iniciativa. E aí eu volto para a câmera anterior. Mas enfim, sobre a Fleury, sem mais enrolações. Hoje eu quero que o vídeo seja mais curto do que os outros. Eu sempre falo isso, acabo fazendo um vídeo longo, mas enfim, né? O Fleury, como eu disse, dispensa apresentações, né? Em continuidade um pouco essa série que a gente está fazendo de empresas do setor de saúde, né? Elas se posicionam de forma diferente em relação, né, à DASA, que foi o último vídeo, né? Não tô nem falando da qualidade da empresa, tô falando do setor de atuação. A Fleury, ela atua principalmente no setor de diagnóstico, ou seja, de exames, né? O que eles chamam de medicina diagnóstica. Né, com exames de imagem, exames laboratoriais. Então você vai lá fazer um exame de sangue, uma ressonância magnética. Esse é o setor onde ela atua. Exames diagnósticos, certo? E aí, ela se posiciona em diversos ramos dentro dessa indústria, né? Ela se posiciona tanto no B2C, que é quando você vai lá no laboratório fazer o exame você mesmo. 67% da receita líquida dela vem do B2C. Mas ela também tem o B2B, né, que é quando ela faz para outros negócios. Ela, né, 22% da receita dela vem dos exames laboratoriais B2B. Ah, no que consistem esses B2B, Fernando? Muito simples. É, são, por exemplo, tem três principais. Quando algum negócio, né, alguma empresa vai lá fazer, vai contratar a Fleury para isso, né? Aí não sei muito bem exatamente como funciona, mas no todo, né? Vai falar um negócio em si, com funcionários, etc e tal. Mas os dois principais são o Lab to Lab, que é quando um pequeno laboratório vai lá, pega uma amostra e, putz, para esse pequeno laboratório não vale a pena comprar uma máquina super cara, fazer um exame só, ou não seria muito financeiramente vantajoso. Aí eles vão lá e mandam essa amostra para a Fleury, e a Fleury vai lá e analisa, né? Esse era o business do Hermes Pardini, que a Fleury incorporou em 2022. E, claro, a Fleury também tinha isso, mas era muito menor, a Hermes Pardini incorporou, aí virou uma frente da empresa. E o outro é meio que o Hospital to Lab, que é meio que um Lab to Lab na prática. Mas o Hospital to Lab é, por exemplo, você tá lá no hospital, internado, e aí você vai lá e faz um exame de sangue. Aí a coleta vai pra Fleury fazer essa análise, né? Assim como é no Lab to Lab, a diferença é que o paciente, no caso, tá dentro do hospital internado, enfim, que seja, né? Então, essa é a situação de atuação da Fleury. Medicina B2C, medicina diagnóstica B2C, você vai lá e faz o exame. E o B2B, que é o Lab to Lab, né? O laboratório pequeno, o hospital vai lá e te manda a amostra para a Fleury e a Fleury analisa. Inclusive, só 13% dos custos do Lab to Lab são em relação à leitura do exame em si, muito de logística e tal, que a gente vai falar na tese, de como é interessante um grande player nesse setor, mas a gente chega lá. E o B2B no geral também. E por fim, além da medicina diagnóstica, eles também têm um pé em novos elos, que compõem 8% da receita deles hoje, e basicamente é composto por, né, setores de atenção primária, secundária e terciária, né? Oncologia, infusão, oftalmologia e outros, tá? Que são novas frentes de negócio, né? Mercados que estão, de acordo com a apresentação institucional deles, crescendo bastante, né? Aí eles se posicionam, né, aproveitando a marca que a Fleury possui, para tentar entrar nesses mercados e tentar ter algum tipo de, ter algum tipo de diferencial e rentabilizar, mas isso é uma coisa pequena hoje. Esse setor, eles estão investindo muito hoje, estão fazendo muitas aquisições, que a gente já vai chegar lá, mas o core business, né, o núcleo da operação continua sendo medicina diagnóstica. Certo? Certo. Então, agora saindo um pouco do negócio por cima, a gente ainda vai aprofundar bastante na tese depois, tá? Não é que nem a DASA que eu ignorei completamente a tese. Aqui vai, porque a DASA era uma empresa bem ruim. A Fleury já é uma empresa interessante. Então, a gente vai
vai se aprofundar na tese depois, mas no primeiro momento é isso que a gente precisa saber para conseguir compreender os números, né? Vamos compreender os números, depois ver a historinha para ver o que da historinha é real, o que não é, enfim, certo? Então, agora começando a nossa análise propriamente dita, né? Vou tentar melhorar um pouco minha dicção também, que no outro vídeo estava horrorosa, né? Então, eu vou rever depois o vídeo, meu Deus. Mas vamos lá. Antes dos números em si, né, entre a história primordial, os números e a historinha, vamos ver a governança, né? A governança, a gente não tem muito o que destacar, tá? É uma corporation, né? Não existe um acionista controlador. A gente vê que o Bradesco tem bastantes braços de seguro de saúde, né? Não do Prev, ele também tem atuação. Então eles têm uma participação considerável, mas não tem controlador, aí tem parte da família Pardini, tem também os médicos que fundaram a empresa, que sinceramente eu não sei quais deles mas eu sei que eles também estão aí. Mas então de governança de controlador não é muito um problema. O free float também não é muito um problema. Ah, detalhe, a empresa é novo mercado, 100% tag along, normal. O free float ele é um pouco inconstante, de fato, mas sempre ali, num patamar considerável, agora 40% tudo bem também. A liquidez, uma liquidez bem alta, né? 50 milhões, mais de 10 mil negócios por dia. Né? No pior dia, a gente vai ver aqui, ó, 3.900 negócios, tranquilo, né? Aqui tá um pouco menos, aqui tá um pouco menos, mas enfim, bastante também. Zero problema. A única coisa para ficar um pouquinho de olho, tá? Porque, ó, corporation, auto liquidez, free float estável. Ah, lembrando, na descrição do vídeo sempre tem o roteirinho que tem os pinpoints, assim, do que eu falo aqui, tá? Caso você veja o vídeo e depois queira relembrar alguma coisa, roteirinho na descrição com os pontos principais, né? O único ponto de realçar um pouco os olhos aqui é a remuneração dos acionistas, dos acionistas, dos executivos, que é uma remuneração um pouquinho alta, tá? Dá pra ver aqui, não é da remuneração mais baixa, pô, 9% do lucro, né, vai como remuneração aos executivos, mas não é um problema muito grande, né, porque a gente vê que a remuneração cresce conforme os lucros estão crescendo, e a gente vai ver, principalmente conforme a geração de caixa vai crescendo, né, a geração de caixa é um proxy melhor de desempenho da empresa do que o lucro líquido, mas a gente chega lá. Então, tipo, é uma remuneração alta? Até é, mas tá ali. Quando, ó, caiu que o lucro um pouco, caiu um pouco a remuneração, aí cresceu o lucro, cresceu a remuneração, tá ali. Não é que nem a DASA, que, ó, eu fiz vídeo da DASA ontem, gente, perdão. Mas a DASA aqui a gente vê que, pô, a empresa virou pro prejuízo e disparou a remuneração, sabe? Meio loucura. É que não, na Fleury é um pouco alto, mas seguindo ali um padrão ideal, certo? Mas agora, outra coisa da governança. Isso não é uma questão de governança, mas é uma questão que deve pautar a nossa análise do início ao fim dos números, tá? No que tange aos números, que é as ações emitidas. Diante da incorporação no grupo R. Pardini, que era o grupo Lab to Lab, basicamente, além de 2020 e 2023, parte do pagamento pela empresa, né? Tipo assim, foi uma fusão, mas foi uma comparação ali, né? Foi em ações. Então teve um follow-on de 72% da base acionária, ou seja, o acionista ele foi diluído em cerca de 70%, né? Fazer uma conta de padaria aí, da sua participação na empresa para incorporar o Hermes Padilha, tá? Isso deve ser levado em consideração, porque, nossa, aumentou 72% a base acionária, aumentou 20% o lucro, que bom. Não, porque você foi diluído, você tem direito a menos lucro. Não estou falando que é o que aconteceu aqui, não é o caso, mas num cenário hipotético, você deve levar que, num cenário como esse, você tem que considerar que a evolução dos resultados ela deve compensar e ser analisada em paralelo à diluição do acionista, tá? Não adianta você diluir o acionista em 70% e aumentar o lucro em 50%. O acionista vai continuar tendo menos direitos a dividendos, etc. Não que o foco seja dividendos, mas meio que o padrão de desempenho da empresa é a evolução dos fundamentos e também, né, ali em paralelo, uma análise paralela, o desempenho por ação. Certo? Mas vamos lá para os números. E aqui eu vou pegar os números da Morningstar, né? Que eu acho que são números um pouquinho melhores. Apesar que aqui tem algumas restrições, tá? Uma coisa que eu digo é ignora isso aqui de GIA, tá? Isso aqui de GIA, não sei de onde que ele tá tirando, mas não consegui encontrar muito base de GIA aqui. Eu achei esses números bem mais ou menos. Mas beleza, o ponto é aí da Morningstar. Nada a ver com o site que eu tô usando. Vamos lá. Se a gente for pegar os números lá de trás da Floripa,
você vai ver que tem um crescimento muito interessante de receita, né? 16% ao ano. É um crescimento interessante, né? Uma empresa, pô, que se, pô, com um setor, né, um setor de margem mais baixa, tá? Qualquer negócio ali, com 16% ao ano de crescimento de receita é algo interessante. Só que a gente tem que levar em consideração uma coisa. Esse crescimento aqui ele não é 100% orgânico, tá? Como a gente pode ver que, bem, tem momentos aqui que o crescimento é de 8% e tem momentos aqui que são de 22%. Obviamente aí tem uma coisa. E o que mostra, né, de onde vai ser a diferença de desempenhos da evolução da receita líquida é a estratégia da Fleury, tá? A Fleury, ela tem claro, ela tem crescimento orgânico, né? Ela tem suas marcas em que ela cresce organicamente, lógico, tem a marca Core Fleury, mas a maior parte do crescimento da Fleury em si, ela vem através de aquisições. Ou seja, ela vai lá e compra outras empresas. Então por isso que você vai ver os resultados serem, a evolução da receita ser um pouco inconstante no tempo. Porque vai ter momentos de menor aquisição, como aqui, 8% ao ano, tranquilo. Claro, aqui também tinha a questão da crise, mas enfim. Você vai ver um crescimento ali, 8%, 7% ali na maturidade. Mas tem momentos que a empresa vai identificar oportunidades de investimento e assim vai comprar novas empresas e tal. Coisa que a gente vai aprofundar bastante depois na tese, principalmente. E aí o crescimento da receita vai ser maior, tá? Então, então assim, e também, então a gente tem que levar isso em consideração. Nossa, que triplicou o lucro, não sei o quê. Calma, parte disso é de aquisições, então você tem que ver como as aquisições, se as aquisições geraram valor ou não. Aí você tem que levar em consideração sinergia, evolução do resultado financeiro, etc, etc. E E por fim, a gente tem que levar em consideração a diluição, né? Porque desde 2022 aqui, no EBITDA, que a gente já vai discorrer o porquê é o melhor proxy de resultado da empresa, tá? É no longo prazo. Ah, nossa, aqui melhorou 81% o EBITDA. Tá, mas você diluiu o acionista em 70% 3 anos atrás. Tem uma questão aí de valor no tempo também. Então essa é uma coisa a se considerar, tá? Mas enfim, vamos por partes. O lucro bruto, ó, ele voltou pro da CVM, momento. O lucro bruto, se você for ver também, você pode falar, nossa, Fernando, mas uma coisa ruim da empresa é que o lucro bruto não cresce da mesma proporção, ó. A receita líquida ela cresce 16% ao ano, só que o lucro bruto ela cresce 13% ao ano. Então é como se a empresa ela crescesse o top line, mas não crescesse o bottom line. Né? Ela crescesse ali e não conseguisse transformar isso em rentabilidade. Essa é uma análise correta? Não. Por um motivo muito simples. Dá pra ver aqui que tem uma grande queda da margem bruta, né? Vai de 42% de margem bruta para 27%. Por quê? Porque foi uma empresa crescendo, tá? Para quem não conhece a Fleury empresa a gente já discorreu aqui, o grupo Fleury. Só que a Fleury, ela nasceu como uma marca específica, né? Ela é uma marca que depois virou um grupo, quando a gente analisou, né? Diversas aquisições, etc e tal. A gente vai discorrer mais disso depois. Mas ela começou com um grupo, com uma marca única, que era a empresa chamada Fleury, que trabalhava por si, que era o laboratório de exames, mesma coisa, tá? Mesma coisa que ela atua hoje. Só que a Fleury é uma marca de ticket alto. Não sei se vocês moram aqui em São Paulo, que nem eu, mas assim, a Fleury é a marca referência em exame. Você vai, tipo, nossa, vamos fazer um exame. Você pensa em Fleury. É onde tem os melhores exames, os melhores laboratórios e tal. E é um ticket muito mais alto, porque o público-alvo é justamente esse público mais premium. A Fleury em si, a empresa Fleury, não o grupo como um todo. Mas a marca Fleury, a empresa Fleury, desconsiderando a Mais, o Iax e outras marcas, a Fleury em si, ela tem um público-alvo do maior possível, mais premium possível, com um ticket mais alto. E aí, como ela é uma referência, tá? Construiu essa marca ao longo do tempo. Obviamente, numa empresa que você tem um público-alvo mais premium, com um ticket mais alto, sendo uma marca de referência, você vai ter uma margem bruta maior. Lógico, essa marca também foi construída com o tempo, então hoje a marca é mais forte do que era 20 anos atrás, mas a margem bruta ela era mais alta aqui porque só tinha a marca Fleury em si, né, basicamente, que era a marca ticket mais alta, etc. Só que você não vive só disso, né? A Fleury optou por crescer. E ao optar por crescer, ela também comprou outras empresas que não tinham essa mesma marca. Ao ela comprar as empresas, ela acrescenta valor na marca da empresa, né? Então, por exemplo, o Iax de Santos que ela comprou. Ao ela colocou lá Fleury, ela acrescentou valor na marca, porque, pô, é do grupo Fleury, que é uma marca de referência. Mas
A Fleury em si obviamente, é o que mais vai ter valor de todos. Então, quando ela foi comprar outras empresas, mesmo que ela tenha agregado valor na marca das empresas que ela comprou por agora constituir parte do grupo Fleury, ela ainda não vai ter a mesma rentabilidade do Fleury matriz. Então, mas o lucro bruto não cresce tanto. Sim, porque ela optou por crescer. Aí, optando por crescer, ela teve que fazer novas marcas, etc e tal. E assim, a margem bruta caiu. Só que isso não quer dizer que isso não tenha geração de valor. Porque você agora, ok, ela expande as operações para empresas de margem mais baixa, só que ela pode gerar valor mesmo assim. Não é só porque ela é uma margem menor do que a matriz que ela não vai conseguir gerar valor e está destruindo valor. Não. Se ela conseguir aumentar, por exemplo, aumentar a rentabilidade delas, conseguir gerar valor no longo prazo, comprar barato e etc, 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 beleza. Vai conseguir gerar valor. Assim como ela gerou, né? Não é à toa que. Porque também tem esse fator, né? A margem bruta ela conta apenas uma parte da história. Se você for ver, quando ela só tinha a Fleury matriz, ó, era 23% de margem líquida. Tinha muito custo operacional. Porque era um negócio só, então tinha os custos da execução do negócio, só que tinha toda uma estrutura, né, de operacional, de escritório, né, custos de escritório, vamos dizer assim, só para a empresa matriz, porque era a única que ela tinha. Só que depois que ela expandiu, ela comprou, 20 marcas, não tem por que você manter 20 escritórios com 20 CEOs, 20 donos, etc. Você vai lá e reduz. Então, a margem bruta caiu de 42% para 27%. Né? Aqui ficou 27% e tal. Só que a margem EBITDA de 23% foi para 27%. Tá? Tem uma questão aqui de depreciação e amortização, tá? A gente vai entrar nesse ponto depois. Mas o ponto é, antes tinha isso aqui de custo bruto, isso aqui de custo operacional. Agora tem isso aqui de custo bruto e isso aqui de custo operacional. Então, beleza, reduziu o custo bruto. Beleza, mas ela gerou valor a partir da EBITDA porque as empresas que ela comprou, ela reduziu o custo operacional. Tá? Os custos de escritório, vamos dizer assim. Né? Então, essa parte do lucro bruto é só uma parte da história, tá? E a gente vê que ela também responde um pouco aos ciclos de investimento e um pouco também à macroeconomia como um todo, tá? Hoje está aqui nas partes dos 27%, mas já foi 31, 20, né? Hoje flutua entre 27 e 29, já flutuou entre 29 e 31. E para um negócio de margem baixa, né, como a gente vai ver aqui, que é 7%, 11%, um pouquinho ali de margem bruta já traz uma alavancagem operacional muito, muito considerável, possivelmente, tá? Mas enfim, então o lucro bruto, só trouxe aqui para falar assim, ok, lucro bruto cresceu menos que a receita, mas é porque teve essa conversão de marca, e depois, aí é outro fator que a gente tem que levar em consideração em paralelo, certo? Nesse meio tempo, tá? Eu vou pegar aqui o roteirinho para ver. Nesse meio tempo, as margens chegaram a flutuar entre 29% e 30%, só que ainda no começo do último ciclo de investimento. Por quê? Aqui eu faço aqui tem uma coisa interessante de se analisar. Antes, tipo, aqui teve um pouco de ciclo de investimento e tal, mas era um ciclo de investimento menos robusto do que aqui. Lógico. Você fala, nossa, Fernando, então por que quando ela começou justamente a investir, ela caiu a margem bruta e a margem líquida também? Né? Nesse caso, caiu em conjunto. Por quê? Quando você investe, não é para você abrir novas frentes e tal, e assim você ter uma rentabilidade melhor, não é essa a ideia? É essa a ideia. Só que lembre-se, a Fleury, o Grupo Fleury, vou falar Grupo Fleury agora para diferenciar a matriz do resto, tá? O Grupo Fleury, ele cresce via aquisições. Você crescer via aquisições é diferente de você crescer organicamente. Porque você cresce organicamente, você vai lá, abre uma nova unidade, tem um ciclo de maturação da unidade e tal, a margem abaixa um pouquinho, mas depois aumenta, beleza. Quando você faz uma aquisição, a dinâmica é um pouco parecida, mas tem algumas particularidades. Por quê? Porque quando você compra uma empresa, você incorpora ela no seu grupo, você precisa gastar dinheiro inicialmente, não só com a aquisição da empresa em si, o quanto você pagou para o dono para ter um negócio, mas também para você conseguir integrar, né? É uma coisa simples. Você não vai lá só compra a empresa e ela já está 100% integrada ao resto do seu grupo. Você precisa gastar dinheiro para compatibilizar sistema, compatibilizar cultura de empresa, compatibilizar um monte de coisas. Então você tem esse gasto inicial além do custo da própria empresa, que entra como gasto operacional. Só que depois que já está integrado, você não vai ter mais esse one-time cost, né? Então, esse custo você vai estar menos nos custos operacionais. E não só isso, mas a partir do momento que está integrado, não só você vai deixar de ter esse custo que você teve uma vez, mas você vai poder olhar e falar, essa secretária aqui,
eu já tenho na matriz e no grupo como um todo. Então não precisa ter. Corta custo. Corta custo, corta custo. Que foi o que eu descrevi aqui na margem líquida. Né, quando a matriz deixou de ser só uma matriz e se converteu em um grupo. A partir dessas aquisições, você tem um custo inicial, não só de aquisição, mas de integrar a empresa ao grupo, e depois que você integra, você pode cortar estruturas redundantes, gastos redundantes. E assim é, você consegue propulsionar a lucratividade do grupo. Só que de início, essas coisas demoram. Para você integrar uma empresa, compartilhar sistema, depois você vai lá mudar a estrutura, não é uma coisa que você faz de um dia, tá? Especialmente quando a Fleury faz negócios grandes como o Hermes Pardini. O Hermes Pardini era uma empresa que estava na bolsa. Não dá para você achar que a sinergia vai vir em um trimestre. As sinergias vão demorar a vir. E isso acontece desde o Hermes Pardini até compras como, por exemplo, o Laboratório Fama, que a Fleury comprou tipo, semana passada. Eu recebi isso no e-mail. Eu falei, cacete, porque tem perto de casa aqui. Mas também, com o Flamengo que é uma compra grande, lá 300 milhões a compra, até o Laboratório São Lucas de Rio Claro, que ela pagou 30 milhões. Tudo isso vai, claro, quanto maior, mais tempo vai demorar para essa sinergia vir. Mas, de qualquer forma, mesmo em negócios pequenos, essa coisa demora a vir, tá? Seja um Fama, seja um IAC, seja um Laboratório São Lucas. Então, assim, mas, pô, caiu a margem bruta. Por quê? Porque desde 2021, principalmente, né? Principalmente 2021, a Fleury tem comprado muito negócio, né? Tem feito aquisição, aquisição, aquisição. Você vai pegar o. Deixa eu pegar aqui, ó. Você pega o RI da Fleury, hoje, é uma loucura. Tá? Você pega aqui o convite universal da. Inclusive, eu vou lá. Talvez eu atualize no. Faça um follow-up para esse vídeo atual, falando do Covid Investor Days, se eu achar pertinente lá. Tá? Mas basicamente, se for ver aqui nos fatos comunicados e avisos, é uma loucura. Pegar comunicados ao mercado. Não é fatos relevantes. Ó, aquisição, aquisição. Aquisição. Tipo, ela tá fazendo aquisição a rodo. Ó, fechamento de aquisição. Fechamento de aquisição. Tipo, ela tá fazendo muita aquisição. Tá. O LCL é o São Lucas. É São Lucas, né? Só deixa eu ver se eu comi bola aqui. Ué. É São Lucas, é isso aí mesmo. Sei lá, não sou de Rio Claro, né? Faço uma ideia. Mas enfim. E também isso é uma coisa que a gente vai ver depois, né? A Fleury, ela tem um potencial de crescer pra fora de São Paulo, né? Ela é bastante focada no estado de São Paulo. Mas enfim, a gente fala disso depois, esse é o ponto da tese, eu só quis antecipar aqui. Então assim, a margem. Então, tipo, ela fez aquisições, a margem e a lucratividade caiu. Então quer dizer que essas compras não geraram valor. É negativo, você tem que esperar o ciclo de sinergia vir e tal. Porque uma coisa seria se tivesse caído para um patamar muito abaixo, o que não é o caso, porque esse é o patamar que, por exemplo, em outros ciclos a gente já viu acontecer. E caiu poucos pontos em relação aos 30, 31, que foram, tipo, aqui, que não tava tendo muito crescimento. Até na verdade tava tendo, mas não tanto. Então, tipo, não caiu tanto assim, tá? Flutuou bem pouco pra baixo. E ainda assim, tá flutuando pra baixo, tendo esses one-time costs e não tendo a sinergia. Numa empresa de margem baixa. Então, eventualmente, se essas aquisições gerarem valor para valer, o que pode acontecer? Você vai acabar tendo uma economia de custos, que essa margem vai aumentar de novo para os 31, talvez até mais, e como um negócio de margem baixa, você vai aumentar um pouquinho a lucratividade, e se a empresa conseguir manter os custos operacionais, né, ali, conseguir cortar os custos operacionais e manter eles abaixo da evolução da receita, que é uma coisa que a empresa tem conseguido fazer historicamente, não dá muito para ver por aqui, porque esse GIA aqui tá uma linha, uma coluna bem, os dados bem imprecisos, mas se a empresa conseguir fazer isso, meu, vai aumentar um pouquinho a receita, vai aumentar muito o lucro bruto, vai aumentar mais o lucro operacional, vai aumentar mais o lucro líquido, alavancagem operacional, geração de valor, tá? Não é uma coisa que a gente tem visto muito nos últimos tempos, justamente por causa dessa questão de sinergia. Mas ó, olha aqui 2015, 2016. Tudo bem, eu já disse que lucro líquido não é o melhor parâmetro para analisar Fleury, tá? EBITDA é muito melhor e a gente vai discorrer por que depois. Mas ó, aumentou 26% a receita, o lucro triplicou. Por causa disso. Aí você, tipo, começou a pegar mais sinergia, né? A empresa pôs um pouco de pé no freio, né, nos investimentos. Então, começou a pegar sinergia, a alavancagem operacional duplicou a margem líquida, tá? Então, esse é o jogo da Fleury. Quando ela começa a investir, reduz a margem líquida, só que depois aumenta. Só que aumenta sobre uma base muito maior, tá? Às vezes duplicando, triplicando, etc, tá? Ok? Até porque aqui, ó, foi o que eu falei também aqui, ó. Na estratégia de aquisição,
Ela tem uma sinergia maior no custo operacional. Nossa, eu escrevi tudo errado aqui no roteirinho, só um momento. Nossa, agora eu escrevi em caps lock. Ela tem uma sinergia maior no custo operacional, de primeira, porque integra, você vai lá e corta as secretarias. No lucro bruto é um pouco mais lento você ver isso acontecer, tá? Naturalmente. E dependendo de insumos parecidos e de one-time costs que derrubam margem no primeiro momento, sendo passo elementar da construção de qualquer ecossistema. É, porque foi o que eu falei também. É interessante as aquisições pro longo prazo, porque não só tem isso que eu falei e tal, da alavancagem operacional, tudo, né, também one-time costs, redução de custo operacional e tal, mas também a Fleury ela se propõe a ser esse ecossistema de saúde. E ao você adquirir mais empresas, né, você não só aumenta sua capacidade de receita e de lucratividade, né, isso desde que você faça compras que façam sentido, o que a Fleury tem feito, né, como a gente vai analisar depois, não só pelos valuations das compras que ela tem feito, mas também, né, obrigado, notificação aleatória, mas também porque você vê que o CAPEX está bem dentro da FCO e ela distribui lucro, né, via dividendos. Então ela tem uma lógica de vamos comprar só o que, tá, que é uma boa oportunidade, o que não tiver, a gente retém e ou desalavanca a empresa ou retorna via dividendos. Então dá para perceber que a empresa tem esse foco em focar em comprar o que é uma boa oportunidade, tá? E é você fazer isso, você não só proporciona geração de valor com base nisso de sinergia, de custo operacional, mas também, ao você construir todo um ecossistema, você aumenta o poder de barganha dos insumos. Então vamos lá. Você, você é o Grupo Fleury e, putz, você vai. Não, vamos voltar para outro exemplo. Você é o Laboratório São Lucas, que é um laboratório local de Rio Claro. E você pensa em comprar uma máquina de ressonância magnética. Eu não faço a menor ideia de quanto custa. Vamos supor que seja 10 milhões. Sei lá. Chutei um valor completamente arbitrário, deve ser bem menos que isso. Mas sei lá. 10 milhões. Se o laboratório São Lucas chegar lá na fabricante, que eu não faço a menor ideia de qual seja, vamos supor que seja, sei lá, a Samsung. Sei lá. Se eu chegar na Samsung e falar, não, eu quero comprar uma máquina de ressonância, a Samsung vai falar 10 milhões. Aí os laboratórios São Lucas vai falar, mas e 9,5? A Samsung vai falar, não, 10 milhões, acabou. O laboratório São Lucas vai comprar uma, não tem poder de barganha. Mas se for o grupo Fleury todo, pô, vai chegar lá o grupo Fleury, como um todo, quero comprar 100 máquinas de ressonância magnética. Ah, isso é 10 milhões. Então, 10 milhões não, eu vou comprar 100. Se você não fizer por 9, eu vou no concorrente que vai me fazer 9. Essa é a questão. Tá? Isso faz parte da construção do ecossistema da Fleury. Uma coisa interessante da Fleury se constituir como um ecossistema de medicina diagnóstica, tá? Então, essa é uma coisa interessante também. A sinergia não vem só da redução dos custos operacionais e do one-time cost. Você também consegue reduzir o custo dos insumos, porque ao estar dentro do grupo como um todo, você tem maior poder de barganha para insumos e outras coisas, tá? Você pode também trasladar pessoas, né, ali do operacional e pessoas do custo bruto, né? Tipo, por exemplo, funcionário. Ah, putz, está faltando funcionário em um laboratório e está sobrando em outro. Isso é na mesma cidade, por exemplo, aqui em São Paulo. Você consegue fazer esse traslado, você consegue fazer uma redução de custos um pouco nesse sentido também, tá? E ainda tem outras vantagens que a gente vai falar na tese também, tá? Isso na teoria, lógico, eu não tô fazendo recomendação de investimento nem nada, tá? Até porque, como vocês viram, né, como vocês viram aqui, eu não dou 5 estrelas para Fleury. E a gente vai entrar nisso depois. Já teve empresas que eu dei 5 estrelas, né? Você pega uma Tracking Field, é 5 estrelas. Você pega uma Smart Fit. Opa, eu não tô. Acho que faz 3 meses que eu analisei Smart Fit, meu Deus. Mas enfim, 5 estrelas também, numa análise. Mas Fleury não. Isso a gente vai entrar nos méritos depois. Mas não quer dizer que seja uma empresa ruim, né? Eu já, pra quem não sabe, meu método de avaliação de empresas é assim: uma estrela destrói valor, duas estrelas não, não gera, mas não destrói, não tem por que você investir. Três estrelas é aquela ali que gera um pouquinho de valor, mas nada demais. Quatro estrelas é aquela que gera valor e é interessante. Cinco estrelas é aquela empresa, pô, muito, muito boa na concepção de que analisa, né? Na minha concepção, pelo menos. De novo, eu não tenho autoridade, não sou certificado de nada, não tô aqui para fazer recomendação de investimento, longe de mim, tá? Isso aqui é só um estudo que eu tô fazendo que eu compartilho para vocês também falarem o que vocês acharam do estudo, a partir do estudo de vocês. Não me usem como fonte de copy trade, tá? Pelo amor de Deus. Mas enfim, ok. O que tem mais também? Aqui já falei dessa parte. Atenção SG&A, ok, essa é uma coisa realmente, né? O
Na parte daqui, tá? Que essa coluna aqui, o Maurício só pegou os dados um pouco ruins. Não sei de onde ele tirou, mas enfim. Geralmente funciona, tá? Eu gosto bastante do fundamento aí dessas tabelas, mas o DNA aqui, sei lá o que aconteceu pra eles pegarem esses dados, tá bem incorreto. Mas, tem que prestar atenção no DNA. Porque também não adianta, vou fazer toda essa sinergia e tal, aí o grupo vai lá, aumenta os custos operacionais, e a alavancagem operacional que você teria do lucro bruto e do próprio lucro operacional vai perdido nos custos e assim você não gera valor. Aí não vale de absolutamente nada, tá? Então, a empresa ela tem que é, cuidar muito bem do, dos custos operacionais, porque é aí onde ela pode cortar mais, né, ao incorporar outras empresas. E se ela não o fizer, né, aí ela está desperdiçando a possibilidade de gerar valor a partir dessas aquisições. Certo? Aqui. Hum, tá. Isso é uma coisa. A margem EBITDA aqui. O que tem a questão da margem EBITDA e da margem bruta? Maurício, ela puxa diretamente do. Ela pega diretamente do ITR. Só que ela pega de uma forma que, assim, na margem líquida aqui não conta depreciação e amortização. De nada. Não conta nada. Só que aqui na margem bruta ela conta com a depreciação e amortização dos custos do produto. Então, por exemplo, aqui o custo do maquinário, vai dar máquina de ressonância magnética, por exemplo. Aqui está a depreciação e amortização nesse lucro bruto. Enquanto na líquida não. Tá? Não está constado isso. Então, qualquer empresa que tem uma depreciação e amortização maior do que o custo operacional, né, de custo de escritório, como eu falei, você vai ter uma margem EBITDA maior do que a margem bruta, tá? Mas é só porque uma considera uma coisa e outra não, tá? Mas na prática, toda a margem bruta, quando você for comparar lucro bruto e EBITDA, você tem que ou considerar depreciação e amortização para os dois, que no caso seria EBITDA, mas enfim, ou se não considerar nenhum dos dois, para você conseguir fazer uma análise melhor, tá? Mas ok. Só fica atento com esses dados no site do Fundamenta aí para Morningstar ou para outros sites também que você possa acabar utilizando para ver esses indicadores, tá? É, ok. Empresa com históricos de controle da SG&A, quando cresceu, as MBs caíram, mas a EBITDA cresceu bastante mesmo sob menor LB. Foi o que eu falei. Né? Aqui ela consegue, mesmo diminuindo bastante a margem bruta, ela consegue aumentar aqui o margem EBITDA, ou não diminui tanto, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui caiu. Que caiu. Enquanto isso, a Nvidia cresceu. Por que não cresceu tanto? Mas a gente vê que, tipo, a empresa consegue, mesmo no cenário, ela consegue fazer o lucro operacional crescer mais do que o lucro bruto, tá? Depois dessa conversão pro grupo, que o Fleury comentou, tá? Porque ela consegue controlar o SG&A historicamente, mas você tem que ficar de olho nisso porque a empresa pode simplesmente piorar, né? A gente nunca sabe. Ah, e essa é uma coisa interessante da gente ver na Fleury. Como essas sinergias são muito, estão muito envolvidas no custo operacional e tal, você vê, nossa, aqui a receita subiu 16% ao ano e o lucro bruto cresceu 13%. Olha, EBITDA, 19%. Mesmo com marcas com menor ticket médio, mesmo passando por efeitos mais turbulentos recentemente, a EBITDA consegue crescer mais do que qualquer outra coisa, tá? Por causa disso. Porque mesmo que o lucro venha um pouquinho menor por conta do ciclo de investimento inicial ali que a gente vê, a partir do momento que deixa de ter esses one-time costs, começa um pouquinho de sinergia, a empresa o grupo consegue controlar os custos operacionais da matriz e do todo, dessa empresa que ela compra, e assim fazer o lucro operacional subir mais do que qualquer outra coisa. Então a chave da Fleury, ela tá no EBITDA, tá? Não tá no lucro bruto, não tá na receita, né, de certa forma também, mas não tá no lucro bruto e não tá no lucro líquido, tá no EBITDA, tá? Porque é aqui que a maior demonstração dos efeitos da sinergia se mostra, tá? Porque é uma empresa de margem baixa, né, no geral, mas mesmo assim, com essa administração dos custos, essa energia, o EBITDA sobe mais do que qualquer outra coisa. Tem uma certa alavancagem operacional aí, certo? Aí, ok. E, enfim, foi o que eu falei também. Se você pegar desde 2020, parece que as aquisições não geraram valor, né? 170% de aumento na receita, no lucro bruto, no resultado financeiro e também no lucro líquido também. Não, no lucro líquido até menos, né? Que seria uma certa desalavancagem operacional a priori. Só que foi o que eu falei. Tá tendo. Qual era o outro também? No resultado.
receita líquida, lucro EBITDA, resultado financeiro. Não, tá certo. Mas, mas tal, é como eu já falei também, que tá na descrição. Tem sinergias a capturar, tem diversos one-time costs. Claro, você tem que monitorar isso. O que eu tô falando é na teoria. Pode acontecer que daqui a 5 anos acaba o ciclo de investimento, todas as sinergias tenham sido capturadas e continua os valores atuais. Aí, obviamente, a empresa não conseguiu gerar valor, ou pelo menos muito valor, depende da sua perspectiva. E assim, é ruim. Mas a teoria do que a gente já viu historicamente, se a empresa continuar seguindo o que ela faz, e a tese dela, ela ainda tem sinergia a capturar e diversos outros time, tipo, parece que não gerou valor, mas ainda tem sinergia a capturar, tem esses one-time costs, né, que jogam o balanço para baixo, possibilitando que depois, né, depois que essas sinergias sejam capturadas, tem um salto, né, da margem, como a gente vê aqui, né, em que, em que 42% da receita, 84% de lucro bruto, o 270% de lucro líquido, certo? A Fleury é uma empresa que você tem que analisar muito é um pouco parecido com o Smart Fit nesse aspecto. É uma empresa que você tem que analisar bastante via ciclos de investimento. Vai ter momentos que a empresa investe menos, vai ter né, acaba o ciclo de investimento, investe menos, aí vai ter um aumento das margens, aí depois a empresa começa a investir, as margens caem, e depois as margens voltam a subir. Só que as margens voltam a subir, e quando elas voltam a subir, elas voltam a subir sobre uma base maior. E daí que vem a geração de valor. Porque vai de 31 para 27, para 31 para 27, vamos supor, né? Vamos supor que seja isso. Vai caindo assim, cada geração de valor, porque ela é 31 sobre R$ 100, aí 27 sobre 300, 31 sobre 300. Aí é mais. É aí que vem a geração de valor, certo? Essa alavancagem operacional, o que propulsiona o resultado mesmo com margens iguais, tá? Porque a base dessas margens é maior. Mesmo que as margens sejam as mesmas, ela tem uma base maior para capturar lucro. E por isso que o EBITDA ele é o melhor resultado para você ver, porque eu tô falando aqui do lucro líquido, só que não vale muito a pena você ver lucro líquido. Porque o lucro líquido ele acaba sendo muito penalizado pelo, pela depreciação e amortização e pelo resultado financeiro. Só que isso especialmente em um ciclo de investimento. Aí você fala, nossa, mas então como que eu vejo no meio de um ciclo de investimento se está gerando valor ou se não está? A parte do EBITDA. A parte do EBITDA. Porque, ok, isso ainda vai ter assim, a geração de valor total ainda vai vir das sinergias do lucro bruto do lucro operacional, né? Dos custos brutos e dos custos operacionais. Só que a partir da evolução do lucro operacional, mesmo com essas sinergias não muito capturadas, você já consegue ver a evolução dos resultados, né? É porque aqui a gente está vendo a geração de caixa. É pensar, o lucro não tá crescendo, né? Mas, putz, parece que não tá crescendo tanto, né? Que é bastante a margem. Sim, mas o EBITDA tá crescendo absurdamente. A geração de caixa está crescendo absurdamente. Então, por que ela não tá se transmitindo no lucro líquido? Por causa da DI e do resultado financeiro. Resultado financeiro que está penalizando muito hoje, porque o custo de capital está muito alto, né? A Selic está no máximo histórico, né? Enfim, absurdo, a taxa de juros atual, faz o menor sentido, eu não vou entrar nesse mérito. Não é querendo defender governo nenhuma, pelo amor de Deus, né? A gente ter o segundo maior juro real do mundo é uma insanidade. Mas, enfim. Não tô aqui também pra. Não tô falando isso pra melhorar o governo, porque também quem colocou o garimpo lá foi a porra do Lula, então também é ele que se exploda. Então, enfim. Mas o ponto não é esse. O ponto é que com esse custo de capital alto, qualquer alavancagemzinha você vai ter uma penalização no resultado financeiro. O que, no geral, a gente vê de uma forma ruim, né? Porque, pô, o resultado financeiro cresceu e você tá perdendo um pouco da geração de valor. Só que a gente já tá vendo a geração de valor no EBITDA. Então, não é como se zero geração de valor. No EBITDA a gente tá vendo uma geração de valor. E a gente tem que sempre pensar pro depois, né? A empresa está gerando valor, você não está gerando valor no lucro líquido porque o custo de capital está alto. Só que, meu amigo, o custo de capital não vai ficar 15% ao ano o tempo todo, né? Quando o custo de capital cair, o resultado financeiro vai cair e assim você vai destravar bastante no lucro líquido, né? Você vai liberar bastante lucro líquido. E o resultado financeiro está assim do jeito que está porque a empresa quer. A empresa, ela tá distribuindo dividendo. Se a empresa não quisesse, se a empresa quisesse desalavancar e né, liberar um pouco do resultado financeiro, era só pegar esse caixa gigantesco, ou o que ela distribui de dividendo, e pagar da dívida. Ela conseguiria tranquilamente, tipo, desalavancar, não necessariamente 100%, mas ela conseguiria desalavancar bastante. Esse resultado financeiro tá cada vez esse resultado financeiro ser menor. Ela só não faz isso porque ela não faz necessidade, mas poderia estar menor.
Então não é que nem, ah, o resultado financeiro tá alto, tá crescendo a força bruta. Não. Porque primeiro que tá crescendo na mesma coisa que a receita líquida, só que desconsiderando sinergia, né, desconsiderando também custos, ela tá crescendo sobre uma base menor. Então, mesmo assim, já tá gerando um pouco de valor. E só não tá gerando mais valor porque o resultado financeiro tá crescendo, porque o custo de capital tá alto. E a empresa, por livre e espontânea vontade, vê, não, em vez da gente desalavancar, vamos distribuir dividendo, não tem problema. Mas ela poderia reter esses dividendos para desalavancar. E assim que o custo de capital cair, você vai liberar o lucro líquido. Então a empresa está decidindo se ela libera se ela reduz o resultado financeiro agora ou depois. Ela está optando por reduzir depois, quando o custo de capital vai eventualmente cair, né? A gente tem que olhar sempre para para quando a empresa se desalavancar. Então aqui é uma situação de estrutura de capital saudável e a empresa só não está reduzindo porque ela não quer, sendo que ela poderia, só reter o dividendo. Então isso aqui também não é um problema. A estrutura de capital da Fleury não é um problema. O que é um problema um pouco maior é a depreciação e amortização. Porque aqui é uma coisa, ó, benefício de ver meu canal, hein? Que é uma coisa que todo mundo erra. Todo mundo erra. Que é o quê? Muita gente olha para essa depreciação e amortização e fala, não, essa depreciação e amortização não tem problema. Porque aqui tem muito ágio de aquisição. Então, não tem problema. Porque, resumindo, o que é o ágio de aquisição? Quando a empresa ela compra, quando uma empresa compra outra, essa empresa que ela comprou, vamos supor, eu vou comprar a empresa B. Essa B ela tem um patrimônio líquido, né, que é os ativos menos os passivos. Só que é muito difícil você comprar uma empresa boa pelo valor do patrimônio. Tipo, se a empresa é tão boa assim, e ela tem um prédio, ela não vai se vender pelo valor do prédio, porque ela só vai vender por valor do prédio. Ela vai se vender pelo prédio e o valor adicional pela qualidade do negócio, etc. Normal, tá? Nem é tão assim, mas só pra gente pegar um exemplo simples. Só que o que acontece? Quando você compra uma empresa, quando você compra uma outra empresa, a empresa A compra a empresa B, essa empresa A ela tem que incorporar os ativos no seu próprio patrimônio líquido. Ou seja, ela tira do patrimônio, a empresa ela tira montante do caixa do patrimônio líquido para incorporar os ativos o patrimônio líquido da outra empresa. Só que tem uma diferença, porque a empresa foi lá e desembolsou 900 milhões e vamos supor, é 600 milhões os ativos, o patrimônio líquido da outra empresa. Tem os 300 milhões aqui, que é como se tivessem sido evaporados. Só que na contabilidade você não pode só tipo, 300 milhões de patrimônio líquido vão embora. Não, você tem que compensar isso de alguma forma. Como é essa compensação? É colocando o ágio de aquisição no patrimônio líquido. E esse ágio de aquisição, ele é depreciado ao longo do tempo, né? Só que esse é um gasto completamente contábil, não é um gasto real. A empresa não está lá gastando 300 milhões, 300 milhões. Não, a empresa já pagou os 900 milhões pela empresa. Esses 300 milhões, eles são depreciados e amortizados. Só que é um custo que não existe. É só por questões contábeis. Então você pode basicamente desconsiderar. Aí o que o pessoal fala? Fleury, pô, a Fleury ela cresce muito via aquisições, compra muita empresa. Então tá vendo essa depreciação, essa daí? Ignora. Que boa parte disso é depreciação e amortização, cresceu muito por causa de depreciação e amortização. Aí, como é custo competência, custo contábil que eu falei que é irrelevante, você pode desconsiderar. Isso tá errado. Isso tá errado. Porque a Fleury, ela não adota a contabilidade dessa maneira. Se você for pegar o ITR, vou pegar o ITR da Fleury. É simples como o vento, cara. Você pega o ITR dela, vai na nota explicativa. Qual é a nota explicativa? Esse tem aqui no ITR de 4 trimestres, aqui nos outros ele não pega, mas no quarto trimestre com o ano fechado eles mostram, tá? Vamos lá pra baixo. Rola, rola lá pra baixo. E é isso aí, você tem que ler esse tipo de coisa. Obviamente você não vai ler todos os 146 páginas, mas sempre recomendo. Quer analisar a empresa? Você tem que ler ITR e ler as notas explicativas. Tem segredos que só estão aqui. E esses são os segredos, tá? Porque se fosse tudo depreciação, amortização contábil, meu, essa empresa seria maravilhosa. Pô, assim, a análise seria muito mais fácil. Só que não é assim. Porque você vem aqui no. Putz, onde é que tá agora? Deixa eu. UGC. Pronto, foi exatamente aqui, já foi aqui. A Fleury, ela demonstra como que ocorre a depreciação e amortização dos seus itens. Então tá aqui, 866 milhões de depreciação e amortização. Aí eles falam como que eles depreciaram e amortizaram. Aí você vê, tem aqui 264 milhões de uma parte, aí tem depreciação antes. Isso aqui de intangível, 234 milhões de intangível amortizado. Tem a depreciação do direito de uso. E tem aqui
Cadê? O inferno. Fazer aqui um pouco na pressa. É aqui, 235. 235 mais 234. Isso é imobilizado intangível. E o resto é depreciação do, dos direitos de uso, que é basicamente custo de aluguel, tá? É porque na contabilidade atual, tipo, parte do custo de aluguel entra como depreciação, enfim, já expliquei isso em outros vídeos, mas, enfim, não vou entrar no mérito aqui. Aí você fala, tá, então, pô, só 234 milhões de intangível. Dos 866 milhões, só 234 é de intangível. Aí você fala, não, mas beleza, então não é tudo de intangível, não é tudo de ajuste de aquisição, mas é 234 milhões de ajuste de aquisição, certo? 234 milhões só ajuste de aquisição que você pode desconsiderar, certo? Errado. O ajuste de aquisição é isso aqui, ó. Ajuste de rentabilidade futura. É uma outra forma de chamar a mesma coisa. Olha o quanto que teve de amortização. Zero! Como assim zero? Só vai pra página de baixo, eles explicam. Vou ler exatamente como tá aqui, ó. Não, eu vou ler exatamente tudo que tá aqui, ó. Os ativos intangíveis, como os ativos de aquisição, com vida útil indefinida, como os ativos de aquisição, tem só recuperar, não necessariamente, mas nesse caso aqui, ó, você não vê, ó, a gente tem rentabilidade futura. Eles não falam aqui qual que é o... Aqui, ó, não tem taxa média anual de depreciação. Eles não falam qual é a vida útil. Então é vida útil indefinida. Se não tem uma taxa anual, é porque é indefinida. Certo? Aí tá aqui, os ativos intangíveis com vida útil definida, agente de aquisição ou agente de rentabilidade futura, tem sua recuperação testada pelo menos uma vez por ano no final do exercício. O AGE apurado em uma combinação de negócios é alocado às unidades geradoras de caixa definidas de acordo com as práticas contábeis de negócio. Em 31 de dezembro de 2024, a companhia avaliou a recuperação do montante do ágio, estou falando exatamente do ágio de aquisição, com base no seu valor em uso, utilizando o modelo de fluxo de caixa descontado para as UGCs, unidades geradoras de caixa. O processo de estimativa do valor em uso envolve a utilização de premissas, julgamentos e estimativas sobre os fluxos de caixa futuro, representando a melhor estimativa da companhia, tendo suas efeitos projeções aprovadas pela administração. O teste de recuperação das UGCs não identificou a necessidade de reconhecimento de perda. Ou seja, o que a empresa faz? Ela tem esses 4 bilhões de intangível, que é a agente de aquisição. 4 bilhões de agente de aquisição. O que ela faz? Ela pega o que compõe essa agente de aquisição, faz uma projeção acerca de como vai ser o desempenho futuro das empresas desse agente de aquisição e descontam a valor presente. Uma taxa X que aí está detalhada aqui. Se a empresa achar que a projeção do desempenho futuro dessas empresas de aquisição é maior do que o desconto, que, vamos supor, a Selic da vida, ela não vai reconhecer perda nenhuma. Então não tem depreciação já de aquisição aqui, não há essa amortização de intangível. O que compõe a amortização de intangível, que são os 274 milhões, a grande maioria é licenças e software desenvolvido. Que é um DIA superestimado, tá? A gente já vai entrar nesse mérito. Mas então, esse é um ponto-chave de se entender sobre o grupo Fleury. Ah, tem muito ágio de depreciação e amortização, então desconsidera. Não, não existe amortização de ágio de aquisição aqui. Não existe. Então, se o custo arbitrário é inexistente, ele não é contabilizado porque a Fleury adota uma outra postura, uma outra metodologia para contabilizar isso, que faz com que não haja essa amortização. Então, esses 866 milhões aqui é de amortização, depreciação e amortização genuínas. De custos, claro, tem outros custos contábeis superestimados, como eu vou falar daqui a instantes, mas não é simplesmente a agente de aquisição que você pode desconsiderar tudo. Não, está errado. A leitura errada. O que tem da depreciação e amortização que a gente deve ficar de olho, é aqui, ó, tá como tá no roteirinho. Tem, por exemplo, onde que tá aqui no papel, só pra eu ver, ó. Dos 259 milhões do imobilizado, depreciado, 102 milhões é benfeitorias em imóveis de terceiros. Que é, por exemplo, você faz uma reforma lá na parede do laboratório que você aluga o prédio. Isso é uma depreciação que não faz muito sentido na prática. Porque, meu, você vai pintar a parede, daqui a 10 anos a parede vai estar lá. Você vai ter que recuperar alguma parte disso para você continuar a reforma. Por exemplo, em 2023, a empresa foi lá e ela amortizou depreciou 99 milhões dessas benfeitorias e adicionou novas 44. No ano passado, em 2024,
ela depreciou 102 milhões e adicionou 71. Então, assim, basicamente é como se você pudesse descontar metade. Então, o custo de depreciação e amortização, por exemplo, de benfeitorias imóveis de terceiros, é superestimado pelo dobro. Dos 102 milhões, vai, uns 50 você pode desconsiderar. Nos 234 milhões de intangível, 191 é licença de software, como eu já falei. E nesse ano, no ano de 2024, recompôs 142. Sendo que, porque lembrando, né? Vai, você renovou o PowerPoint, sei lá. Não sei. Obviamente no PowerPoint, é um software específico. Só que daqui a 5 anos o software vai estar lá normal, vai estar continuando operacional. Continuando operando, tá? Então, dos 191 milhões, ela recompôs 142 no ano passado. Só que é porque, eu não sei onde está agora nos documentos, mas se você consegue achar fácil no release. Ela está investindo muito em tecnologia, em software, para reduzir e otimizar custos, né? Custos adicionais. Ela não está fazendo isso para, vamos recompor os softwares que a gente já tinha. Boa parte desses 152 milhões é meramente a amortização de novos softwares que ela está investindo. É tanto que em 2023 foi 160 milhões amortizados de licença de software e só 77 milhões recompostos. Então, licença de software, maioria deles você pode considerar, porque é superestimado, tá? Porque boa parte disso, uma substituição vai ser bem menos do que o que ele está amortizando. E boa parte dessa amortização, que ainda nem chega ao nível dessa recomposição, que nem chega ao nível da amortização atual dessas licenças, é porque ela está investindo muito em novas frentes de TI para reduzir e otimizar custos para o futuro, que é até uma forma de sinergia aqui dessas aquisições e do geral. Então, assim, e os 286 milhões de direito de uso, enfim, não tem nem muito o que falar. Direito de uso é custo basicamente caixa, não tem como é 100% verdadeiro, tá? É, e detalhe, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar. Mas nossa, aumentou muito o resultado financeiro. Sim, mas é porque teve muito lease, né? Novas aquisições, novos imóveis que a empresa está operando, mais lease, né? Tanto que na prática, se for ver, ó, é, é que aqui ele tá pegando, mas ó, aqui, resultado financeiro subiu, triplicou, mas aqui dobrou o. Não, não dobrou, pô. Mas aqui, pô, subiu 50% o lease. Então, parte dessa evolução do estado financeiro é aluguel, os juros do aluguel, enfim. Basicamente, só para não me alongar muito, o aluguel hoje não é considerado o aluguel de, né, o arrendamento de imóveis em operações de empresas no Brasil, na contabilidade brasileira, não é mais como custo operacional, ela é contabilizado como parte de depreciação de direito de uso, parte como juros de arrendamento. Basicamente, é como se fosse, tipo, parte está na depreciação, parte está como juros, como resultado financeiro. Não vou explicar aqui por quê, porque eu já falei isso em outro vídeo, ficaremos 10 minutos aqui falando disso à toa, mas basicamente é isso, tá? Então, esse resultado financeiro também não triplicou, propriamente dito, tá? Também tem essa questão do lease. Mas sobre a depreciação e amortização em si, claro, o resultado da Fleury é muito penalizado por custos não caixa, que acabam voltando para a geração de caixa aqui, beleza. É o que você tem que levar em consideração. Só que esse resultado financeiro você pode desconsiderar, por tudo que a gente já falou. Se você considerar o lease, é um endividamento baixo, que a empresa poderia estar, que poderia estar encurtando, só não está porque não quer, e quando reduz o custo de capital também, né, a Selic, vai desalavancar rapidinho, e aí vai gerar bastante valor, né, no lucro líquido, que já está sendo mostrado no EBITDA. Sobre a depreciação e amortização, aí é um pouco mais de olho, porque realmente tem muito. Isso aqui tem muito desse custo aqui você pode desconsiderar. Tá? Só que não é tipo, desconsiderar tudo. Não, não é assim. Não tem ajuste de aquisição aqui contabilizado. Desses 900 você pode desconsiderar, sei lá, os 300, alguma coisa assim. O resto é direito de uso, que é aluguel. E aí tem o parte com maquinário, que realmente você vai ter que recompor no CAPEX de manutenção posteriormente. Então, assim, é um custo que vai futuramente acontecer de novo. Mas não dá pra simplesmente, então tira o que adicionou do DIA aqui do EBITDA. Não, porque a empresa gera muito caixa, e ao gerar novo caixa, o custo que ela vai ter muito no futuro para recompor esse capex de manutenção, ela pode investir em novas empresas e tal. Então, assim, na prática, mesmo que essa depreciação e amortização não seja tão baixa como o pessoal fala, só ignorar, realmente esses dois custos, que são custos basicamente não caixa,
você pode. O resultado financeiro menos, lógico, mas esses custos aqui, você pode meio que ficar menos atento e considerar o lucro líquido de verdade o EBITDA, tá? Considerar o EBITDA o indicador máximo de desempenho, certo? Mas atentando tudo que eu já falei de depreciação e amortização, que não tem arte de aquisição e boa parte realmente é custo que existe, apesar de que existe uma parte superestimada que eu já falei aqui. E aqui o resultado financeiro, custo de capital alto, quando desalavancar, que a empresa poderia estar fazendo, não vai ser muito problema. Se você olhar para depois que a empresa desalavancar, e a empresa poderia estar fazendo isso, e ela triplicou o resultado financeiro sobre uma base muito menor do que a triplicação da receita. Então, tranquilo. Mas tem que ficar de olho nisso aqui sim. Mas, como eu disse, EBITDA acaba sendo a melhor, né, o melhor indicador de desempenho. E aqui só sobre mais curiosidade, eu acho que eu nem vou abrir muito TR aqui, porque, meu, nem precisa muito, assim. Ela gera muito caixa, né? Você vê que o EBITDA é muito parecido com o caixa. E todo o CAPEX ele tá dentro do FCO. Então, assim, a empresa gera o caixa, aí o tipo, ele não tem segredo que na DASA, não é tão obscuro quanto na DASA. E o CAPEX ele tá sempre dentro do FCO, então ela tem caixa livre sempre. Distribui dividendo, ainda sobra bastante dinheiro para CAPEX de manutenção. Isso aqui já inclui CAPEX de manutenção que ela usa para bater essa depreciação e amortização, tá? Lembrando disso. Então, meu, mesmo combatendo a depreciação, amortização e crescendo, ainda sobra bastante caixa livre, consegue distribuir dividendo, podendo estar desalavancando. Então aqui caixa tá da fluiria tranquilo. Claro, é sempre bom você ficar de olho, né? Porque, por exemplo, se do nada, disparar contas a receber, estoque, fornecedor, é realmente estranho. Até disparou nos últimos tempos, mas é porque, enfim, a receita cresceu pra cacete, comparação do MS Parding, etc. Mas se crescer do nada, óbvio que é um sinal de preocupação. Mas de resto é bem tranquilo de se analisar, se vai analisando com o tempo ali, e, meu, isso aqui é tranquilo, tá? Muito de boa mesmo. E é isso. Ah, isso é uma coisa, o EBITDA, como eu falei, lembra que teve a emissão de ações, a diluição do acionista na comparação da Mispardini. Então, para você analisar no longo prazo, o melhor nem é necessariamente o EBITDA. Seria o EBITDA por ação. Como a gente não tem EBITDA por ação, pelo menos aqui eu não achei esse indicador, a gente pega o FCLA, que é o fluxo de caixa livre por ação. E a gente vê. Aqui tudo bem, então uns carranchos aqui, né? E também que não é muito bom considerar isso porque é fluxo de caixa livre, né? E depois você fala aqui, mas tem 1,11 e aqui tá 1,64, né? Porque aqui a empresa não estava investindo. Então o fluxo de caixa livre, não operacional. Tem o fluxo de caixa operacional, né? Por ação? Não. Mas aqui você pode ficar um pouco de olho, né? Aqui, tipo, você faz a conta, tenta fazer uma aproximação do FCO lá, como se tivesse. Aí você vê que, pô, mesmo crescendo pra cacete, aqui não tava crescendo, tava 1,11, aqui crescendo tá 2,5. Se você comparar pelo fluxo de caixa operacional, seria um fluxo de caixa maior por ação. Então, você vê que, teve diluição, teve, mas ela está conseguindo gerar mais caixa ainda, por ação do que antes. Então, claro, isso é uma coisa para ficar de olho, porque poderia ser um pouquinho melhor, poderia gerar um pouco melhor de EBITDA, vamos ver como vai ficar 100% pós, 100% das sinergias, etc. Mas o EBITDA é o melhor indicador, mas como tem essa questão da diluição a partir da incorporação do MS Pardini, é bom você ver um indicador como o FCLA, apesar de você ter que levar em consideração que os ciclos de investimento, o FCL vai ser naturalmente menor, porque você vai ter um CAPEX maior, e assim não é o melhor indicador. Então, leva em consideração o EBITDA, tenta fazer um esquema de EBITDA por ação, tá? Faz essa conta aí, que é o melhor possível. Se você fizer, por exemplo, ó, vou pegar um exemplo, vou fazer uma conta aqui de padaria. O EBITDA hoje está 2.300 nos últimos 12 meses. Vamos pegar aqui, ó. 2.300, obviamente são bilhões, né? Eu vou simplificar um pouco a conta. 2.300 bilhões sobre 547. Como se fosse 4 mil? 4 mil. Não, não, obviamente não. Enfim, 4. Não, vou fazer a conta certinha, vai. Você tem, ó. Vou pegar no CV mesmo, tamanho. Não. Por que não tá diferente no. Vou pegar no Morningstar, vai, porque a gente pegou tudo no Morningstar. Ah, tá aqui 2 bilhões. Isso aqui é bilhões, né? Então, 2 bilhões 300 mil. Aí você divide
por 547,2 milhões. R$ 4 de EBITDA por ação. Claro, esse é um indicador que existe na prática, mas você pode ficar de olho. Aí, como era antes da incorporação? Vamos voltar lá para 2020. Não, foi 2022 a incorporação, né? Deixa eu pegar meu template. Eu acho que foi em 2000. Vou pegar 2019, vai ficar mais fácil, eu acho. 2019 era 894 milhões dividido por 307.900. Antes era 2,80. Então você tem uma diferença, ó. Vou botar aqui. 4,20 por 2,81 vezes 2,050,959,42. 50% de aumento desde 2019. E isso considerando também as marcas orgânicas. Por exemplo, as marcas que tiveram crescimento orgânico, da própria Fleury, tem a questão de que tem sinergia a capturar e tal. Então você crescer bem, é claro, 49% ao longo de 5 anos também não é a melhor, principalmente com custo de capital como o Brasil, talvez não seja o que mais chame a atenção. Essa é uma coisa que é um pouco decepcionante ainda. Mas aí tem sinergia a capturar, tem tudo que eu já falei e tal, anteriormente. Então, mesmo com a sinergia a capturar, etc., custo de capital mais alto, ainda que são 50% desde antes da incorporação da Spardini. Então, assim, é uma diluição que veio até agora. Não mostrou muito resultado, mas é porque também as aquisições não mostraram muito resultado na perspectiva de geração de valor, porque ele não pegou sinergia e tudo mais que eu já falei. Então, mas sempre recomendo fazer isso. Pega a EBITDA por ação, ou fluxo de caixa por ação, que eu acho mais cabível, mas sei lá. Peguei aqui o EBITDA só pra ficar um pouco mais fácil. Porque eu falei que o EBITDA é o melhor indicador. Mas o fluxo de caixa é melhor. Mas enfim. Então, é isso. Agora que a gente já falou dos números, vamos para a tese da companhia, tá? E aqui eu vou pegar a apresentação institucional. Eu acho que dá bom já. Se eu conseguir pegar a apresentação institucional. Certo? Eu vou pegar também o Fleury Day, porque eu não sei se tem alguma coisa do Fleury Day do ano passado. Como só para quem pulou isso, vai ter um Fleury Day essa quinta-feira. Vou lá, talvez faça um follow-up para esse vídeo, né? Vai ser aqui em São Paulo. Talvez faça um follow-up para esse vídeo, algumas coisas do Investor Day, talvez não. A gente vê. Mas, enfim. Vamos aqui, apresentação institucional. E aqui. Bem, quais são as frentes da empresa? Tá, como eu já falei. E diagnósticos B2B e B2C, é o principal, né? B2C, 67% da receita líquida, eles têm 31% de market share nesse setor. E o B2B, 24% da receita líquida. Só que também tem os outros 9%, né? Porque se você fizer a conta dos dois, 67 mais 24 dá 91%. De onde vem os outros 9%? Desse 9%, 8% vem de novos elos e 1% vem de plataformas. Né? Plataformas aqui digitais, teleconsultas, também tem um pouco aqui. Mas esse não é o ponto. Quais são os outros 8%? É isso aqui: prevenção, atenção secundária, atenção terciária. Com check-ups, vacinas, genômica, mas o que principalmente a empresa está investindo nos últimos tempos, isso aqui, ó, atenção secundária e terciária. Infusão, ortopedia, oftalmologia, fertilidade. Também tem aqui centro cirúrgico, lotorial e os hospitais parceiros, mas é principalmente esses quatro aqui, tá? Os novos elos, né, que são 8% da receita, mercado com crescimento maior do que o mercado privado de exames diagnósticos e tal, esses 8% de receita com o mercado que cresce mais, vem daqui, principalmente, tá? Bem, nesses setores aqui. Tá? Que é o setor que mais tem investido desde 2021. Se eu for pegar desde 2021, não sei se tem aqui o. Aqui, perfeito. Ó, desde 2021. Tem aqui, ó, diagnósticos, mas aqui, ó, ortopedia, fusão oftalmológico, difusão oftalmológico, tá? Eles têm começado a ficar um pouco mais. Você vê aqui, ó, diagnóstico. Mas agora, desde 2021, eles têm focado também bastante nesses novos elos. Que é uma forma também, uma percepção, né, da empresa tentar colocar a marca que ela tem, né, porque a Fleury é uma marca muito reconhecida, top of mind, etc., nessas novas frentes. Então, essas novas frentes de atenção secundária e terciária é um mercado que está crescendo cada vez mais no Brasil, relacionado à saúde. A empresa está adquirindo marcas para imprimir a marca dela do Grupo Fleury nessas marcas e assim virar um top of mind também nesse setor, ser referência também nesse setor, gerando valor, né? Assim,
deixando de ser uma empresa só de diagnósticos e também apelando para outras áreas da saúde, gerando valor nelas também. Certo? Essa é a proposta. É uma coisa pequena por enquanto, 8% da receita, muita aquisição recente, não pegou sinergia, etc e tal. E é um mercado mais embrionário, mas a proposta é essa, né? Eventualmente, gerar valor não só nos diagnósticos, que ela faz isso a partir da marca dela, mas também ao imprimir a marca dela nesse mercado mais embrionário, crescer junto com o mercado e mais que o mercado, para também gerar valor a partir daí, se tornar uma empresa maior, e, enfim. Tá? E como funciona os novos elos que ela falou? É cuidado secundário e terciário, essa joint venture de oncologia, certo? Bem, esse a mais aqui não é só ortopedia e oftalmologia, tá? O a mais é diagnóstico, laboratório de diagnóstico, mas também tem frentes aqui. Essa Vita tem Alto de Pinheiros, não tem? Ou tô ficando maluco? Não sei. Deixa eu ver se tô ficando maluco, peraí. Deixa que eu não vou usar mais isso aqui. Só um bagulho aqui. Vita, Fleury, São Paulo. Eu acho que eu vejo essa porra do ônibus quando eu vou voltar do bagulho. Ah, Mato Grosso 316. Não, acho que São Paulo tô chapando. Não, Pedro de Moraes, porra, é isso aí. Tem ela no Alto de Pinheiros. Aparentemente tem lá no Alto de Pinheiros. Quando eu vou pra faculdade, né? Ah, aquele contexto, por favor, não mostre minha residência. Obrigado. É... não moro aqui perto, mas beleza. Tipo, eu estudo aqui, né? Na cidade universitária. Aí eu pego o ônibus às vezes pra ir embora aqui, o ônibus que passa pela Pedroso, né? Pego na Faria Lima ali, Pau de Ação, Pedroso. Aí eu vejo isso aqui, tipo, é exatamente esse lugar, nossa, que da hora. Tipo, aparece lá, tipo, o Grupo Fleury, eu vejo assim, e falo, nossa, Grupo Fleury, legal. Aqui, ó. Não estava maluco, realmente vejo isso aqui no ônibus quando eu volto pra casa, às vezes, né? Às vezes eu pego outro ônibus, mas enfim. Enfim, deixando de devagar um pouco, é, tem essas frentes aqui, né, que eu já falei. E como funcionam? Aqui, bem, eu já falo basicamente o que tá nesse slide, né? Mas basicamente o B2C ele funciona com marcas regionais, então ele vai comprando o Grupo Fleury vai comprando marcas regionais, né? Talvez você conheça alguma delas, né? Para mim o IAX é o maior, né? Eu sou de Santos. IAX é um laboratório de referência na Baixada Santista. Então eles têm o IAX. Eles vão comprando laboratórios, né, de referência em regiões do Brasil, especialmente no São Paulo, Minas e Rio, que é onde eles mais têm atuação hoje. E eles vão mantendo essas marcas regionais, colocando a marca deles junto, né? Não sei se em todos eles substituem a marca, né? Mas, por exemplo, no Yax eles colocam lá Yax Grupo Fleury. Mas o logo ainda é Yax. Então essa estratégia de aquisição ela vem comprando marcas regionais, mantendo essas marcas regionais no guarda-chuva, não trocando a marca, né, por Fleury. Mantendo as marcas regionais com o nome logo originais, mas mantendo a referência que elas possuem na área delas. E colocando o Grupo Fleury para reforçar a marca, né, mantendo a particularidade delas ao mesmo tempo que adiciona valor, colocando a marca Fleury como pertencente como essa marca regional pertencente ao grupo. Então, em 524 unidades espalhadas, né? 60% da receita do B2C, né? 60% B2C corresponde a 67% da receita líquida. 60% vem de coletas feitas no próprio laboratório e 7% de coletas em casa, né? Que vai lá o farmacêutico? Acho que é farmacêutico, né? Que coleta. Desculpa, gente, não sei, não sou da área da saúde. Vamos supor que é farmacêutico. Vai lá, farmacêutico na casa do cliente, né? O cliente vai lá, agenda o horário pra ir na casa dele, aí o farmacêutico vai lá na casa, a gente faz a coleta na própria casa. Isso compõe 7% da receita. E no B2B é um pouco diferente, né? São marcas regionais, são marcas de presença nacional. E 9 marcas no todo, né? Um exemplo é o próprio Hermes Pardini, que ela incorporou, né? O B2B. Obrigado, gata. É, o B2B ele funciona com isso, né? Ela vai comprando marcas de expressão nacional para compor esse Lab to Lab, Hospital to Lab, etc. Um grande exemplo é a Hermes Pardini, né? Que ela incorporou em 2022. Apesar de eu achar que parte do Hermes Pardini também deve estar no B2C, mas... tem. O B2C, o Hermes Pardini também tem umas unidades de PSC, né? Que é pra quando que é B2C, não. O cliente vai lá e paga o exame, faz a consulta lá mesmo. Mas o forte do Hermes Pardini é o B2B. E uma dessas 9 marcas com certeza é o Hermes Pardini. Aí tem os novos elos, né? Com as especialidades que eu já falei, né? Tá aqui, né? E tal. 9 marcas, 34 unidades, muitas delas em São Paulo. E as plataformas, né? Teleconsulta e tal, que é pouca coisa.
Aí qual é o principal ponto, tá? É que ela tá falando da combinação com o Pardini, né? Que Pardini tinha atuação complementar em outras áreas, né? A Fleury e Pardini estavam em São Paulo, mas, por exemplo, a Fleury não estava em Minas, o Pardini estava em Minas e tal. Enfim, aquele Lab to Lab que eu falei, que é a influência do Lab to Lab. Fleury era pouquinho Lab to Lab, pouco, tipo, a Fleury não tava muito, a marca, o grupo Fleury não tava muito nesse mercado, mas a Hermes Pardini, a marca dele era ali, né? Enquanto o Hermes Pardini era um pouco menos, unidade própria e hospitais, então, tipo, é uma complementação de negócios, né? Expandindo isso também a área regional. Aqui a questão do one-time cost que eu já falei, né? Aqui de sinergia, a geração menor de sinergia de 200 milhões em EBITDA, então todo ano faz estimativa, né? A estimativa de que a incorporação da Sparding pelo Fleury consiga reduzir 90% dos custos e despesas, não sei quais exatamente, mas enfim, não sei quais custos, obviamente não é custo total, mas enfim, tirando o EBITDA de 200 milhões a mais por ano, e no primeiro ano teve um one-time cost de 65 milhões, aquela dinâmica que eu já falei. Beleza, que é pouca coisa. Aqui algumas coisas, né? Ó, primeiro cliente B2G, né? B2G é Business to Government, então algum órgão governamental contratou a Fleury para processar exame. Internalização de exames processados por laboratórios terceiros. Então é aquela coisa, né? Não sei se eu falei no vídeo, mas é interessante esse Lab to Lab, por quê? Porque não é interessante para o laboratório pequeno ir lá comprar uma máquina. Acho que eu falei no vídeo já, né? Comprar uma máquina para um exame para pouca demanda e tal. Aí o cara vai lá e manda para a Fleury, para a Hermes Pardini, a corda dentro do Fleury. E aí a Fleury vai lá e, com a escala, o volume que tem, consegue fazer num custo barato, que ainda assim é um custo menor do que se o laboratório pequeno fizesse por conta própria. É uma geração de valor mútua, né? Aqui eles explicam um pouco como funciona o mercado de saúde brasileiro, né? Eu gosto mais desse aqui, tá, basicamente. Mas basicamente eles falam aqui dos gastos com saúde no Brasil. 57% é privado, né? Seja privado particular, né? Que é quando o cara vai no hospital e paga ele mesmo, ou ele tem do plano de saúde, né? E tem três segmentos principais, né? Dos gastos privados, que é o prêmio, que é o cara que vai lá e, tipo, tem um plano de saúde top das galáxias, que tem acesso ao Albert Einstein, ao Ciro Libanês, e etc. Aí é o prêmio. Que o intermediário é o cara ali também, tipo, que é um, cara, um plano bom, mas não tem acesso a esses hospitais, aí talvez tenha acesso ao 9 de julho, etc. Tá, eles falam que o ticket médio pro Premium é assim, é R$ 800, mas com todo respeito, isso aqui é maluquice. Porra, plano de saúde de R$ 800 cobre Fleury, isso não existe, mas beleza. É, isso aqui os caras estão chapando, com todo respeito aí, os caras que estão chapando. Mesmo plano base 2022, isso era maluquice. Mas enfim. E o básico é aquele plano lá, tipo, que é o plano mais baratinho, que você vai lá você vai lá no hospital do próprio plano, às vezes, né? Por exemplo, sei lá, na Rap Vida, você vai no hospital da Rap Vida, etc, né? Aí tem aqui as diferenciações, né? O primeiro é aquele cara que vai lá, paga o bagulho, aí o plano PPO, ou seja, o cara pode ir em qualquer hospital que tiver na lista, seja da própria seguradora ou não, e aí o segurador vai lá e paga, né? Ou reembolsa, que seja. No HMO, tipo, você vai lá, contrata o plano da Rap Vida, você vai nos hospitais só da própria Rap Vida, né? O plano verticalizado. Tá dando explicadinho aqui. E qual é o interessante da Fleury? A Fleury, ela tem marcas posicionadas nesses três âmbitos, tá? Então, para esses três segmentos dos gastos privados com saúde e com exame no Brasil, ela possui marcas desses âmbitos, tá? Então, por exemplo, o Premium Fleury, que o exame é um rim, né? Porque o ticket médio permite uma margem de lucro bruto mais alta, né? Porque é o maior ticket de todos, é caro pra cacete. Aí tem o intermediário, que é tipo, o prêmio é só 4 milhões de vidas. Aí tem 18 milhões de vidas no intermediário. Aí vai no A mais, vai no IAX, que são, tipo, que é uma margem um pouquinho menor, porque não é um serviço tão premium, não tem essa construção de marca com cliente tão forte, mas é um serviço bom, que tem sua margem, tem sua lucratividade ali. E o básico, que é uma coisa aí bem mais. Que aí a questão é uma participação menor, né? Porque aí eles são uma margem menor ainda. Mas que, tipo, 27 milhões de vidas são aqui nesse básico, e ela tem essas marcas aí posicionadas para que com essas sinergias, tudo tal, ela consegue a rentabilidade aí também. Então, independentemente de qual faixa de gastos o cliente privado de saúde esteja, a Fleury ela vai ter alguma marca que consiga atender ele com alguma lucratividade. Isso é uma coisa muito interessante, né? Tipo, de qualquer forma, com qualquer ticket médio,
a Fleury consegue se posicionar e capturar lucratividade e receita a partir daí. Claro, Fleury, Savaiman, Felipe Matoso, não conheço. Conheço Fleury porque moro perto de um. É, aí, obviamente, vai ser talvez um pouco melhor, mas também um pouco a mais, tal, Iax. E é uma coisa boa porque, assim, a Fleury é o melhor de todos, mas, pô, se ela tem o Iax, pô, ela consegue ter um poder de barganha maior de insumo, né? Coisa que eu já falei e tal. Então é interessante vai pra Fleury, mesmo pra Fleury Matriz, ter essas outras sobre o mesmo grupo. Ok. Uh, até que, bem, o Venâncio a gente já falou um pouco, né? Nada demais. Médicos fundadores, ok. Usa Proforma, bem, isso aqui não é muito o que a gente vai falar, né? A gente já viu um pouco disso ali do Fundamentei. Tem os Covenants, e que a gente já mostra como a estrutura de capital é interessante, né? É conservadora. Porque, tipo, assim, mas você precisa alavancar muito. Ela nem pode. Ela emite debêntures para captar esses valores de capital de terceiros. E ela não pode passar de 3 vezes. Tá, esses 3 vezes desconsidera o custo. Porque você vê, mas ela tá falando que tá 1,2 vezes. Só que se você for pegar aqui, no primeiro trimestre de 2024 ela tava com. ah, Porra, legal, né? Não tá aqui. Vamos pegar a CPM, vai. É, no primeiro trimestre de 2024 ela tava com. Pô, tá de sacanagem, velho. Pô, aí é complicado, aí me quebra. Aquilo ali que não sobrepite, tá pronto. No início de 2024, primeiro trimestre, ela tava com. Eu sou idiota? Cadê o bagulho? Enfim, você vai ver que aqui tá maior. Só que aqui tá maior? Porque aqui ele tá considerando o lease, obviamente. Como o lease é um gasto que na prática não é muito dívida, né? Porque é um custo da prática operacional, mesmo que contabilmente não seja. Aí ela vai considerar o custo de dívida sem o aluguel, que na prática não é muito dívida. Obrigado, gata. O gata tá se pensando na minha frente. Isso é muito fofo, carinho. Mas enfim, ela nem pode muito se alavancar, porque se ela ultrapassar 3 vezes de dívida líquida EBITDA, que já é um patamar de alavancagem meio padrão, assim, é muito utilizada como fronteira entre uma estrutura de capital saudável e uma mais perigosa. E, tipo, todas as debêntures, elas são, se ela passar de 3 vezes, todas as debêntures, elas são liquidadas na mesma hora e precisa ter que pagar tudo de uma vez. Ela basicamente entra num cenário de um par. Então ela nem pode chegar em 3 vezes, né? Tanto que na história ela mal passa de 2. Porque a intenção da Fleury é isso. Se alavancar pouco, comprar um negócio que gera um caixa, porque gerando um caixa ela consegue comprar mais, mantendo uma estrutura de capital tranquila, sempre com um pouquinho de dívida ali para otimizar a estrutura de custos, né? Porque você, né, com o incentivo tributário, né? Você paga menos imposto, mas também nada demais, no máximo ali 2 vezes. Então, enfim, claro, se a empresa começar a se alavancar pra cacete e chegar perto do Covenant, aí é um sinal vermelho. Mas nunca chegou perto disso. Tranquilo também. Ahn, aqui. Ah, tá. E o resto é na prestação institucional do Universal Day. Aqui, ó. O mercado de diagnóstico privado tá um crescimento maduro, ó, 8% ali ao ano que é um crescimento maduro ali. Claro, tem inflação, talvez uns 3, 4%, mas mesmo se você desconsiderar né, a inflação, é um crescimento maduro e ainda assim que teve uma base, né, ruim por causa da pandemia. Mesma coisa para exames. Então, assim, é um crescimento maduro ali, tá tranquilo, mas que a empresa consegue gerar valor a partir de aquisições e tal. Tem o Lab to Lab que cresce cada vez mais, né? É por isso que a aquisição da Sparkling também é interessante. Os mercados de novos elos crescem muito, a oncologia cresce 18% ao ano, a ortopedia 17%, oftalmologia 9%, o mercado mais comum, ó, infusão 15%. Então, é, então é interessante esse mercado de diagnóstico privado que ela atua, principalmente, que ela mais atua. Ela cresce um pouquinho, mas cresce de forma madura, legal. E com as aquisições gera valor no mercado que cresce de forma madura, então consegue fazer um trabalho legal. E desses novos elos, ó, os elos que a Floris atuou, ela cresceu 16% ao ano. Então, tipo, é uma avenida de crescimento muito interessante para a empresa, né? Afinal das contas, acaba sendo uma avenida de crescimento. Então, mesmo que o mercado diagnóstico de mundial não consiga gerar tanto valor, ela está posicionada nesse mercado que cresce bastante e com a marca que ela tem, com a marca de referência que ela pode acabar imprimindo essa geração de valor também nesse eixo. Talvez daqui a pouco, daqui a algumas décadas, talvez, alguns anos, a Florida nem seja uma empresa de diagnósticos do Grupo Florida. Talvez seja uma empresa de saúde, no geral. Que não atua em hospitais exatamente, né? Mas, tá ali. E o Lab to Lab, que cresce bem, né? 11% ao ano de crescimento desde 2018.
Isso é muito interessante para a Fleury, porque a partir da incorporação do Sparking ela consegue reduzir muitos custos, né? Porque o maior custo do Lab to Lab é justamente a logística. Só 13% do custo do Lab to Lab para a empresa é o exame, a leitura do exame em si. A grande maioria do custo é logística. Ela incorporando o MSPARD com toda essa estrutura do grupo, ela consegue reduzir bastante o custo de logística. Então ela consegue se posicionar ainda melhor, ser um player de muito destaque, de muita eficiência, no mercado crescendo. Então, essa incorporação do MSPARD toma bastante. Apesar de no curto prazo agora não ter se mostrado tanto ainda, por causa de tudo que eu já falei de sinergia e tal, ele tem uma perspectiva interessante para o longo prazo. E o Novos Elos vem para o crescimento, tá? As sinergias das aquisições, elas se mostram muito no SG&A, né? Na logística, que eu acabei de comentar, nos insumos, porque os insumos de pesas de diagnóstico são parecidos, né, de certa forma, e também do maquinário e tal, o CAPEX, e no custo pessoal também. Né? Então, as sinergias vêm de SG&A, logística, custo pessoal e insumo principalmente. Então, no final das contas, o que acaba sendo as vantagens competitivas da Fleury? Né, que a gente já viu. Aqui vai acabar se repetindo bastante do que a gente já viu. Vai acabar sendo a vantagem competitiva principal da Fleury. A marca de referência, que pode ser transportada a esses novos elos, fazendo esses novos elos serem uma venda de crescimento interessante. E também reforçando a marca das empresas que ela adquire, fazendo com que ela consiga ter um ticket maior e gere mais valor. Ela consegue ter uma escala maior nos insumos, reduzindo os custos das companhias que ela adquire. Ela consegue ter maior sinergia com aquisições, por quê? Porque os outros players do mercado, eles têm custo de capital maior e têm uma estrutura de custos menor, porque são empresas menores, né? Não estou falando em termos absolutos. Só que ao ela ter um custo menor de capital por estar na bolsa, por ser uma empresa maior, e para ela ter muitas outras empresas no mesmo setor e tal, ela consegue ter um poder de barganha maior nos insumos, consegue fazer aquisições a um custo de capital menor e também consegue fazer compras, né, parte da boa administração que a gente já viu nela, consegue fazer aquisições boas quando o mercado está em crise. Né? Se a gente for ver aqui, por exemplo, a aquisição da Fama, pô, a aquisição da Fama é um esculacho. Aqui, aqui. A aquisição da Fama, o Grupo Fleury comprou a Fama com um múltiplo de 3,3 EV/EBITDA, né? Pós-energias. 3,3, isso é de graça, é preço de banana. É uma marca relevante. Né? Em São Paulo, pelo menos, é uma marca relevante. Então, assim, por ela ter essa marca maior de referência, ter um custo de capital menor por estar na bolsa e por ser uma empresa maior, ela tem uma geração de caixa que ela consegue, né, ter uma administração que consegue investir e comprar outras empresas em cenários de crise. Ter uma maior estrutura de negócios que faz com que ela tenha maior poder de barganha sobre diversos aspectos que vão se trasladar tanto para a matriz quanto para as outras empresas, quanto para a empresa adquirida, ela consegue gerar muito mais sinergias. Tanto que aqui 5,5 EV EBITDA, 3,3 após a sinergia. Uma empresa menor, talvez com 5,5 EV EBITDA, mas com sinergia chegasse a 4, 3, 4,5, 5, porque só conseguiria cortar custo operacional básico e não conseguiria cortar muito custo operacional, não conseguiria ter maior poder de barganha dos insumos, porque teria que comprar um custo de capital maior. Então, esse preço você teria uma sinergia menor porque você pagou mais do que o custo inicial aqui. Então, percebe? Essa é uma das maiores vantagens da Fleury. Não é só a marca. É que ela sendo uma empresa maior, ela consegue gerar muito mais sinergia do que qualquer outro player, tá? Fazendo com que a Fleury, no setor que ela seja o melhor player possível, sendo líder de mercado, para estar nessa posição de ter essa postura de crescimento via crescimento inorgânico. Se tem alguém no setor de saúde, com o perfil da Fleury, para crescer inorganicamente, é a Fleury. Ela consegue gerar mais sinergias de todas. E consegue gerar caixa mesmo no cenário de crise para comprar outras, mesmo no período de crise, porque a Fleury ela tem uma administração que consegue estar imune a cenários de crise por ter uma alavancagem baixa e negócios que geram bastante caixa. Essa é a verdadeira vantagem competitiva da Fleury. Não é marca. É escala é, escala, custo de capital menor, e isso se transferir a uma potencial muito maior de sinergia de aquisições, que faz com que ela consiga comprar empresas em cenários de crise, de forma barata, sem se alavancar,
gerando muita sinergia, gerando muito valor no longo prazo, tá? É aqui que tá a vantagem competitiva real da Fleury. Não é só marca que Fleury tem nome. Isso é a base. Mas as vantagens competitivas reais estão no que eu acabei de falar, certo? Porque foi como eu falei, como tá na última linha do roteirinho aqui a gente termina o vídeo. A Fleury, o Grupo Fleury, é uma empresa com crescimento maduro, que pode ser propulsionada pela sua postura privilegiada para crescimento inorgânico, tá? Porque né, as empresas, a Fleury Matrix, por exemplo, ela é crescimento maduro, ela não vai crescer gigantemente. Apesar do último resultado dela ter sido bem bom, tá? O último resultado ela cresceu 12% organicamente, que é bem legal. Mas, de qualquer forma, vai ser um crescimento geralmente mais maduro, que pode ser propulsionado pela sua postura privilegiada para crescimento inorgânico, propulsionando geração de valor, apesar de one-time custos iniciais, para só depois se reduzir os custos e ampliar as margens de rentabilidade, né, também com os novos elos. Catapultando geração de valor, aumentar um pouquinho as margens, em setor de margens baixas, só que sobre uma receita líquida, né, uma capacidade de receita líquida maior. Então você tem uma margem aqui, só que aqui são alguns pontinhos, só que esses pontinhos a mais são uma base muito maior, alavancagem operacional, EBITDA, lucro líquido, geração de valor, e ainda está vindo de crescimento dos novos elos, que ela pode acabar fazendo a mesma coisa que ela está fazendo em diagnósticos hoje, com essa descrição que eu falei, para esses novos elos. E o mercado que está crescendo cada vez mais. Então, assim, é uma empresa bastante interessante, tá? Gosto bastante da Fleury. Eu, inclusive, vou aqui revisar, tá? Vai acabar sendo 5 estrelas, sim. Porque quando eu tava fazendo esse roteiro, eu tava pesquisando, eu acabei muito caindo nessa redundância do crescimento maduro. Só que agora que eu falei e eu pronunciei, eu percebi um pouco mais. Tipo, eu já tinha tudo isso aqui no roteiro escrito. Só que pronunciando eu consegui perceber mais. É que talvez não seja uma 5 estrelas pura porque a gente não viu muito isso nos números ainda. A gente já viu isso um pouco, né? O crescimento de margem e tal. Só que essa catapultação pra valer, a gente não viu muito. Mas é uma coisa também de se esperar, né? Porque não vai ser que nem Field que tá crescendo pra cacete, porque. Não, a proposta da Fleury é ser mais paulatino, um pouco mais lento, mas constante. Não necessariamente do nível do Field, claro, são empresas completamente diferentes em todos os aspectos, basicamente. Mas, mas é assim, esse ciclo de geração de valor, eu tinha colocado 4 estrelas antes porque eu achava muito paulatino, muito pautado em crescimento maduro. Agora, pra pensar, acho que não. Acho que não. Diante de tudo que eu pronunciei, acho que não. Acho que dá pra colocar o 4 a 5 estrelas e eu vou colocar os 5 estrelas. Eu gostei bastante da Fleury no final das contas. Por isso que eu adoro fazer esses vídeos, cara. Quando a gente fala, quando a gente ensina, isso aqui não é uma aula, mas quando a gente se ensina falando, a gente percebe coisas que só escrevendo, só anotando, a gente não percebe. Então, por isso que eu acho tão essencial fazer esses vídeos. E recomendo a todos fazerem a mesma coisa, né? Método Farming na veia. Tá? Porque isso aqui, beleza. Eu tive uma conclusão aqui, né, nesse papelzinho que baseou o roteirinho que tá na descrição, que baseou o que eu falei. Só que ao gente falar, a gente consegue desenvolver novas ideias ali no instante e perceber coisas que a gente não tinha virado a chavinha antes. Então eu vou dar umas 5 estrelas aqui na confiança. Bastante interessante a Fleury. E no final das contas, acho uma empresa bastante interessante, bem melhor do que a Narza que eu falei ontem, que tá num setor parecido. Apesar de, claro, bem diferente. Enfim, quinta-feira eu vou no aniversário da Fleury, aqui em São Paulo. Qualquer coisa eu faço um follow-up para eventuais atualizações da tese, eventuais atualizações dos números. Mas por hoje é isso. 1 hora e meia de vídeo. Não foi tão curto quanto pensei que seria de novo, lógico. Sempre acaba me estendendo. Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante aqui do vídeo. Me digam se a câmera realmente foi uma boa escolha, mudar para o celular. Quer dizer, a câmera do celular é muito melhor que a da minha webcam. Só que me falem se deu certo. Se não deu, eu refaço as configurações, tento melhorar. O OBS tá enchendo meu saco aqui. O OBS tá dando muito problema para compatibilizar, porque eu tenho que colocar um serviço externo. Tanto que vocês viram a marca d'água, né? Se eu conseguir fazer funcionar bem, eu compro o assinatura, eu compro o bagulho. Mas como é um piloto, vou deixar a marca d'água às vezes aí, enfim. Mas é que é que eu vejo aqui na tela do celular com uma câmera e o que vem no OBS é diferente, e depois quando eu termino a gravação, o arquivo sai diferente. Não sei por quê. Vou ter que pesquisar mais depois. Mas enfim, me digam nos comentários se a câmera melhorou. Talvez o enquadramento tenha ficado pior, isso eu vou resolver, tá? Eu tô tentando que apoiar o celular em cima de um livro aqui, tá? Escroto. Mas
Se a câmera realmente ficou numa resolução melhor, eu compro um tripé, enfim, a gente melhora a qualidade aqui do canal. Meu intuito não é fazer esse canal crescer nem nada, mas se a gente conseguir fazer um videozinho melhor, né, até pra eu revisitar a tese no futuro, melhor ainda. Então, enfim, esse foi a análise de Filori, espero que vocês tenham gostado aqui dessa minha análise. Se vocês gostaram, se inscrevam, comentem, deixem suas opiniões aqui nos comentários, seus insights estudando, o que vocês acharam da empresa. Aqui tá todo mundo livre para comentar o que quiser. E espero vocês em outros vídeos para mais análises de empresas. E até mais. Tchau!